Alô, síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, pro seu condomínio, começando mais uma edição do nosso interesse condominial, a evolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular, mais uma edição aqui. Quero mandar um abraço da Rede SPTV, das 19h20, conto marcado, para falar do universo condominial. E vamos que vamos, hoje muito feliz recebendo aqui uma colega minha, da Vera Guarda, condomínio da rádio, minha amiga Lisiana, ela que é corretora de seguro, especialista em condomínios. Tudo bom, Liz? Como é que tá, minha amiga? E aí, Tiagão, tudo jóia? Um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando para esse público maravilhoso aí. Vamos que vamos, porque condomínio, gente, não é brincadeira, não. E muito bacana, porque a gente passava os sábados, né, meio-dia, uma fome, fazendo programa, não era, Liz? Eu lembro. Era na rádio. Mas não vamos falar de tempo, não, que senão isso denuncia a idade, pelo amor de Deus. Faz a conta aí, tem uns 10 anos já, mais ou menos isso. Gente, eu tinha acabado de sair da maternidade aí, já fui fazer programa com o Thiago. Mas era bem bacana, era legal, divertido pra caramba, né? Fazer a Tio Giovanni, tinha a parte do humor também, bem legal. Mas é bom voltar com esse tema, que é um tema muito importante, e eu vejo que o pessoal deixa muito de lado, né? Que é a questão do seguro, né? Fala só de direito, lógico, todo respeito, estamos aqui, uma das maiores especialistas de direito condominial, engenharia também, mas o seguro é algo importantíssimo e ajuda muito o síndico, né, no dia a dia, né? E como ajuda, Thiago? E, nossa senhora, seguro e o pessoal tem que ter muito cuidado, né, na contratação, na forma de se contratar o seguro, o tipo de seguro a ser contratado. Você sabe que condomínio existe 2 tipos, né? A cobertura simples, a cobertura ampla, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com qual tipo de seguro que a gente vai É isso aí, meu amigo. Isso contratar. e muito mais aqui hoje, com a amiga Lisiane também. Inclusive, pode ir no nosso canal no YouTube, quem tá na Rede SPTV, tem uma playlist seguro condominial. Tem vários programas que fiz com a Lisiane, vários cortes também, que a gente falava muito disso aí. Foi vários programas levantando essa bandeira que é muito importante, né? E recebendo ela também, uma das maiores referências de direito condominial do Brasil, minha amiga não, a doutora Priscila, porque eu não quero ser processada. Fala, doutora! Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem com todos? Vamos aí discutir de condomínio. Mas o seguro e o direito, eles têm que caminhar atrelados. Senão, como a Lisiane falou, dá BO. Porque não adianta ter o seguro sem saber se aquela pólice vai cobrir você lá na hora do BO. E aí é onde o jurídico entra. Exatamente. Na verdade, todo mundo aqui tem que andar junto, né? O Não direito, a engenharia. Gente, se vocês soubessem o tanto o que o engenheiro ajuda na questão do seguro para não dar BO, olha, todo síndico tem que ter uma equipe de engenharia para poder orientar e fazer as manutenções anuais, hein, galera? O síndico tem que ter um bom grupo de oração. Também, Thiago. Também. É porque eu pego muito. Olha só, gente, eu Pera um pego. pouquinho, deixa eu apresentar o amigo George aqui, calma, fala com você. E ele, uma das maiores referências de engenharia econômica do Brasil, o homem disruptivo das palavras novas. Qual foi a palavra de hoje? Eu já até esqueci, mas qual que é? Fruvilidade. Fruvilidade! Eu tenho que falar umas 10 vezes pra poder interpretar. Olha só isso aí. São coisas dos novos tempos, meus amigos. O que acontece? As coisas ficam mais rasas, são pessoas menos preparadas, com muita ansiedade, com muita pressa. A construtora quer entregar a obra de qualquer jeito. E você, meu caro síndico, acaba caindo nessa de gaiato. Mas você não cai. Porque você tá aqui, então aproveita que você tá aí, deixa um like que hoje o bicho vai pegar aqui. Acabei de vir de um condomínio que pegou fogo, não estava com a manutenção em dias, a construtora ainda está naquela da garantia dos 5 anos e o bicho está pegando por lá. A gente está com um serviço lá de fiscalização do serviço de reparo da construtora. Só que olha que interessante, condomínio é papo popular, né? Eu falo que é papo sério para você, olha só. Vai se determinar a origem do fogo e a responsabilidade, mas a construtora já está fazendo o serviço. Tem um pezinho de culpa? Tem. Tem um pezinho de marketing? Tem, mas tem uma necessidade. E aí, Thiago, aquele negócio que você fala. Primeira coisa que as pessoas vão aprender comigo na aula de hoje, dia 18, que é a gravação do programa, né? Não sei se você vai estar vendo no dia 18, mas se não tiver, entra no canal da gente lá no YouTube, junto com o Thiago, @Condominial Engenharia, clica lá para você assistir essa aula, vai ficar gravada, gratuita para você, coisa pouca. Previsão orçamentária e manutenção predial.
tem tudo a ver com direito, tem tudo a ver com seguro. Eu estava conversando com a Lisiane hoje, que ela tem uma aula especial que ela faz para o método síndico gestor de patrimônio. Então, se você quiser saber mais um pouquinho, entra lá em métodosgp.com.br, você vai ver que trabalho fantástico que está lá. E a gente estava conversando que 98% dos condomínios contratam seguro de forma errônea. Quando não contrata, a cobertura é insuficiente, ele contrata uma apólice que não dá a cobertura total para ele. E nessa brincadeira o síndico vai, porque ele escolhe sempre o menor preço. Quando o seguro é um objeto para ser contratado pelo perfil da edificação, pela então margem de risco. Vamos começar por aí. Que história é essa que o síndico contrata da forma correta? Então, Thiago, eu escuto muitos síndicos falando assim, mas eu tenho o seguro completo aqui do meu condomínio. Gente, uma coisa é você ter um seguro com várias coberturas, outra coisa é você ter um seguro completo. Você ter um seguro com várias coberturas contratadas não quer dizer que essas coberturas vão te atender na sua totalidade. Existem 2 tipos de contratação de seguro: a cobertura básica e a cobertura ampla. A cobertura básica, você vai determinar um valor específico para a cobertura de incêndio, que é a principal, que é a obrigatória, e as demais coberturas elas entram como acessórias, e existe um limitador no sistema das seguradoras, como por exemplo, dentro da cobertura básica você pode contratar a cobertura de incêndio, você pode contratar a cobertura de desmoronamento. Tá? Existem seguradoras, a sua grande maioria aí, que limita a cobertura de desmoronamento a um valor de 1 milhão ou 2 milhões. 1 milhão ou 2 milhões você reconstrói um condomínio? Fala para mim. Se você for analisar aquele caso que aconteceu aqui em Brasília, você lembra? O prédio poderia ter sido salvo só por uma inspeção predial simples. Exato. Que era obrigação legal já na época. Isso foi depois de 2017, depois da lei da Boate Kiss, a lei 13.425. Que obriga que se faça inspeções e edificações com mais de 5 anos, 10 anos. Tem uma limitação de andar também, etc. Mas, gente, isso já é normal. O síndico que está sem uma inspeção no prédio, ele está sozinho. Só ele, o prédio, um histórico que muitas vezes ele não conhece, para resolver problemas de segurança da vida das pessoas através do patrimônio. Ele não tem intimidade com o patrimônio. Ele nem sabe como fazer isso. Então, fica complicadíssimo. Esse edifício de Brasília teve uma característica que foi o seguinte: a parede lateral que estava no jardim sofria muito interferência, infiltrações. E aí rompeu a ferragem das vigas aqui que sustentava essa parede. Ela caiu. E atingiu os veículos? E atingiu os veículos. Da Asa Norte? Isso, da Asa Norte. E ficou muito famoso até nacionalmente. Sim. Então caiu essa parede e atingiu os veículos, entrou terra, etc. A cobertura do seguro não pagava nem os carros. Exatamente. Nem o carro. Não pagava. Se eu não me engano, essa cobertura acessória para o desmoronamento deles lá dava 300 mil. Eles tinham um veículo na garagem que vale 1 milhão. Um veículo vale 1 milhão. 300 mil não dava nem para eles limparem a garagem e fazer a laje de volta. Porque só a parte que você vai fazer de desmobilização, isso é caríssimo a construção civil. Por quê? Você tem que tirar toda a terra, você tem que colocar no lugar, você paga para fazer o desaterro no lugar certo, tudo é com autorização de transporte de produtos, tem que pagar os containers, você não pode jogar mais em qualquer lugar, né? Não dá para você jogar num papo entulho. Então você tem que colocar os dejetos e reconstruir. Depois você tem que comprar o cascalho também, tem que ser um cascalho que tem origem comprovada para não ser tipo contrabando. Tudo isso muda, porque quando você fala em mobilização de terreno, 90% das pessoas não tem a percepção. Não tem a percepção do que é escavar um subsolo e recompor. O custo é muito alto. Você paga a máquina por hora. Numa máquina, um retroescavadeiro hoje trabalhando 20 dias de trabalho numa obra, ela custa em torno de 30 mil, 40 mil. Rende muito, mas quando isso é feito, normalmente a construtora tem o VGV, que é o valor de venda geral, e lá ele está falando na casa dos milhões. Quando você fala no condomínio que para indenizar uma garagem, uma cobertura de 300 mil, não tem, sabe? Não tem lógica. Você tem seguro que tem o mesmo problema, porque foi mal dimensionado. Exatamente. E aí, mesmo que você desconsidere a parte de engenharia, que é um homem médio, ele não vai ter ciência desse nível de detalhes igual um especialista, mas você tem que desenvolver como gestor a razoabilidade. Peraí, que tipo de empreendimento eu administro? Qual que é o padrão? Qual que é o valor médio dos veículos que ficam dentro da minha garagem? Exatamente. Qual o valor médio de consumo das unidades habitacionais que estão aqui dentro? É classe
média alta, é classe média baixa. Por quê? Porque isso vai dimensionar o que você pode ter de equipamento dentro das unidades imobiliárias. Mas a questão aí é o seguinte, fazendo uma adenda aí aos advogados, né? É porque, sim, é risco, né? Por exemplo, no caso lá, com certeza, só rompeu porque houve a falha na manutenção, né? Então, se parar para pensar, o que acontece? Por isso que é importante. Sempre falei isso há anos. Chama um corretor de seguros. Porque, às vezes, não é talvez a correta. A correta seria, talvez, aquele bem de risco garantista, né? Se estragar um veículo, uma coisa. Porque, às vezes, talvez tem uns tickets específicos, talvez né? Nem a desmoronamento resolveria. Então, por isso que é importante ter um corretor de seguro para te falar, não. Às vezes tá botando muito aqui e pouco, que eu já vi, por exemplo, seguro, o cara botar 20 mil de vista até uma porta. E aí não tem rompimento de tubulação. Tiago, eu avalio entendeu? proposta constantemente. Você entendeu? Tipo, você fala assim, para, não faz sentido, cara, né? Por exemplo, tem uns que eu já vi que, por exemplo, o cara é aquela que quando o veículo pode bater no carro lá, como é que fala? Cobertura de terceiros? Não, veículo. Tem risco de veículo bater quando depende da colidir. É tipo de colisão de terceiros. O cara tem um condomínio aqui e o do cara atrás desse. Qual o risco desse aqui aconteceu um risco desse? Zero. Porque o cara bateu da frente. Então o cara faz porque copia o da frente. Então às vezes poderia estar utilizando aquela cobertura. Exatamente. E outras coisas que seriam mais interessantes. Mas isso é o que mais acontece. O pessoal sai copiando e colando. E aí onde eu te falo, aí o é personalizado. E o síndico ele tem que ter a noção. Ele porque precisa ter isso. Ele tem o engenheiro, ele tem o advogado, mas ele é o administrador. Ele precisa desenvolver para ele uma noção de valores, até para ele orientar. Talvez ele não tenha a sorte de pegar um especialista em condomínio. Ele vai pegar um corretor de seguro do banco dele. É o seguinte, rezar. Falta uma coração. É pegar o telefone, você entender, o chapéuzinho da humildade, que você não entende. Corretor de seguros, não vem é? Aqui, não é telefone, vem aqui. Exatamente. Vem olhar, vamos conversar, vamos sugerir. E mesmo ele indo, Tiago, às vezes ele não sabe como o seu condomínio roda. Tem coisa que só você sabe fazer. Eu fiz a avaliação de uma apólice de seguro de um empreendimento que ele estava tendo um problema de drenagem de águas pluviais. Estava tendo um acúmulo numa parte de um terreno que era uma invasão e dentro da apólice deles não estava previsionada a questão de alagamento. A maioria não está. Pronto. E o que acontecia? A disposição desse terreno fica num lugar onde atrás é um negócio do GDF, só que foi invadido. E não está fazendo a drenagem. Então ele pega e capta toda a chuva da região e acumula. E estava fazendo o quê? Entrando dentro do condomínio e destruiu a área de lazer do condomínio. Detona mesmo. Água é uma coisa... Até essa noção, natureza, a gente tem que ter ciência. E a gente foi lá, conseguiu, fez o reparo da apólice do seguro, fez a adequação da apólice do seguro, que você pode fazer depois de ser feito. Você faz um aditivo, o endosso com aditivo, inserir na cobertura. Mas tem que tomar muito cuidado, você sabe por quê? Não são todas as seguradoras que dão a cobertura de alagamento dentro da apólice de seguro na cobertura simples. Pronto. Aí são esses detalhes. Só que você tem que entender que, além dessa expertise da seguradora, você tem que ter expertise como gestor, de verificar onde é que o empreendimento seu está localizado. Isso é uma das coisas Quais são as questões patológicas que estão ali em volta. A gente traz, Thiago. Eu tô falando por isso, tem que ter um profissional. Então, mas aí o que acontece? O que a Priscila está falando é o seguinte: tem que ter o profissional, tem que ligar para o seguro. Tem que ter. Mas o que ela está falando é que a primeira questão do síndico, do líder, do cara que é o gestor ali, ele precisa ter essa expansão de consciência. Ele precisa ter essa percepção de realidade. Ele precisa entender o empreendimento que ele administra. Ele tem que ir lá fazer isso. Exato. Ele tem que entender o seguinte: qual é meu network? Como que eu faço isso melhor? Como é que eu contrato isso bem contratado? Quem que eu tenho à minha volta que é confiável para me orientar nesse ponto? Entendeu? Então, ele vai ter o corretor de seguros, mas ele vai ter advogado. Mas nem sempre ele vai ter a engenharia. Mas se ele não tiver essa consciência, ele não você, vai meu amigo, orientar. que está com a gente aqui no canal, você não tiver essa profissionais. consciência que contratar um seguro não é um negócio de vamos ali no banco fazer? Vamos ali comer um pão de queijo, você vai contratar o seguro e às vezes, até aquela cobertura que você fala do síndico, né, da RCI? Não, RC Síndico. RC Síndico. Você pode contratar errado na hora que você precisar, você não tem. Exatamente. Então precisa entender. Foi por isso que a gente fez o quê? Quando a gente gravou o método do Síndico Gestor de Patrimônio, a gente pegou desse nível de profissional. Tanto que quem dá a parte jurídica, técnica, como síndica lá, é a doutora Priscila.
E quem dá essa aula maravilhosa de seguro deu o quê? 1h30, né? Mais ou menos? Quase 2 horas. Quase 2 horas. Quem dá todos esses detalhes para você no método é a Lisiane. Ela gravou com a gente, gravou hoje, inclusive, a aula de seguros da metodologia. Por quê? Porque isso gera... Quando eu pensei nesse método, eu pensei o seguinte: aonde estão os grandes problemas do síndico? Ele está com problema no seguro? Não. Ele está com problema em saber quais são os riscos, ter intimidade com o seguro. Então, mas botou tem que saber, um especialista. É o profissional. É o que eu falo assim, não estou validando ou advogado nem o engenheiro, mas seguro é o corretor de seguro. Ele é uma pessoa mais não é esse o problema. Para poder te orientar. Mas tem que formar essa mentalidade para o síndico. Que ele e não está sozinho, que ele não precisa ficar correndo esses riscos. Ele tem que entender o seguinte, que ele tem que ligar e o cara pedir pro cara ir lá. E não é só isso, Thiago. É lógico, por exemplo, antes de fechar, vai pro jurídico, vê o que você acha. Existe o risco, como é que tá a manutenção? Fala com o engenheiro, mas o principal começa onde? Começa com o corretor. Seguro. Thiago, mas o que eu percebo é o seguinte, eu falo porque eu já vendi. A Lisiane, eu fui funcionário da Lisiane. Então nós desenvolvemos um quadro por isso. O que a gente percebe? Telefone. Eu vou contar, por exemplo, vocês não sabem. Nós passamos muita situação, caralho, não vou fechar com vocês. E ele nem sabia que ele participava, lembra, da cobertura básica. Tem seguro que você participa da cobertura básica. O cara deixa de participar, eu vou fechar por causa de R$200. Aí quando você pegar a pólice, fala pro cara aqui, ó, você participa 30%. De 8, 10 milhões. Gente, tem que tomar muito cuidado. Detalhe. Não são todas as seguradoras que cobram franquia na cobertura básica. Mas existem algumas, uma especificamente, eu não vou falar de nomes aqui, né? Eu não quero ser processado, Lisiane. E ela é o produto dela, gente. Ela vai cobrar uma participaçãozinha aí, pode chegar a 10% do valor do seu prejuízo. Se o seu prejuízo for de 80 milhões, por exemplo, uma participaçãozinha de 10 milhões aí, a gente está falando de um bom dinheiro. 8 milhões, né? Será que o condomínio ele tem isso em caixa? E será? A minha questão, Thiago? Então, é assim, tem que tomar muito cuidado, gente. Seguro, às vezes, nem sempre o que é barato é o melhor. Porque as seguradoras que cobram... É igual seguro de carro. Quanto maior a sua franquia, menor é o valor da sua pólice. Eu falo que normalmente é antítese, né? A pessoa quer comprar o mais barato e ter a melhor cobertura. Não, Você nunca escutou isso em mercado nenhum. Cara, duvido que você olhou, quero o melhor telefone, que ele é o mais barato. Quero o melhor veículo, que ele é o mais barato. Eu acho que não é o seguro, eu sempre falei, não é questão de ser caro nem barato. É o que te atende. Da melhor forma possível. Por quê? Não é, às vezes eu boto a cobertura, eu falo pra vocês. O que eu vou botar lá? 10 mil de vidro, eu tenho só um vidro. Não tem lógica. É perfil. Aí eu não tenho, porque acontece? Seguro é uma coisa muito específica. Personalíssimo. Isso, personalizado. Olha só, totalmente. Porque se depende muito do público, do local, dos carros. O ticket médio. Até a gente, para poder vender o seguro, a gente tem que analisar o perfil do cliente. Exatamente. Eu sou uma profissional, eu defendo muito a cobertura ampla. Sim, defendo. Mas são todas as situações que eu vou conseguir vender a ampla? Mas pelo então, amor de eu Deus. acho que deveria explicar. Porque quem tá o que é a cobertura ampla? Qual que é a diferença? Eu falei para vocês que na cobertura básica a gente define o valor da cobertura de incêndio. Existem cálculos para que se faça isso, porque não é valor de venda, é valor de reconstrução. É diferente, hein? Aí já entra a engenharia. Valor de venda do patrimônio é uma coisa. O valor de reconstrução é outra. Vamos lá, outro adendo que é importante. Tá vendo, gente, que eu tô falando para vocês? Porque aí você vai lá, bota lá o incêndio, por exemplo, 2 milhões. Para reconstruir é 1. Você está perdendo 1 milhão que você poderia estar distribuindo em outras coberturas, que seria mais interessante para você. É isso que a gente está falando. A consciência do líder aqui, ela é fundamental de ser formada. A cobertura ampla, a gente faz o mesmo cálculo para chegar no valor de reconstrução do condomínio. O que é considerado? O local onde o condomínio está inserido, quanto de área, de metro quadrado construído esse condomínio possui, qual que é o padrão desse condomínio? É um padrão básico? É um padrão mais elevado? O que mais que é levado em consideração? O inventário. O que é o inventário? A parte de mobiliário desse condomínio. A qualidade disso é fundamental. A qualidade, né? Exatamente. Tem condomínios que têm obra de arte. Exatamente. Então, na verdade, no Distrito Federal, uma curiosidade, eu não sei, nos outros estados eu não pesquisei muito, mas eu acredito que em alguns estados tem, São Paulo acho que tem, Rio de Janeiro também tem, para você tirar a carta de habite de qualquer empreendimento imobiliário hoje em Brasília,
multifamiliar, você precisa ter uma obra de arte registrada, instalada na edificação. Então, quadros, né? Eu até ganhei um de presente do condomínio, muito obrigado, porque venceu o prazo dele, já estava com 15 anos. Fizeram a reforma e me deram 2 quadros da Marisa, que é uma artista plástica brasileira, até famosa. Me deram os 2 quadros grandes, 3 por 1,50 os quadros. Eu acho que fiquei feliz, né? Ganhei de presente do condomínio, obrigado. É obrigatório, senão não sai o Habits, viu? Outra coisa que eles levam muito em consideração, né? A qualidade do material utilizado. Obra, gente, não é só material e mão de obra. Existem os projetos, existem os profissionais envolvidos, existe os impostos que devem ser pagos, existe a questão do Habits, né? Também, que tem que ser considerado. Mas o meu condomínio, ele já não tinha Habits. Já tinha Habits, mas você não vai ter que reconstruir ele novamente? Tem que pegar tem todo um processo, né? Exatamente. De reabilitação do imóvel. Isso tem um custo. Sim. Então, assim, tem muita gente que pega só a tabela da construção civil, faz o cálculo e valor da reconstrução. Será que isso é o suficiente? Ele erra muito aí, Lisiane, sabe por quê? Porque normalmente quem não constrói, ele não sabe o custo da parte técnica administrativa. É hoje que a gente está conseguindo trazer essa bandeira da engenharia condominial, que está gerando uma expansão mental nos síndicos de que a parte administrativa ela é fundamental, senão não acontece. Para você ter uma ideia, quando você fazer a composição de preço, Thiago, da obra, você usa o benefício de despesas indiretas, o BDI, e lá dentro ele tem uma composição de despesas administrativas e despesas financeiras que você gasta com a obra. Porque a obra gasta dinheiro, gente. Não é gasta dinheiro para comprar cimento, não. Gasta dinheiro para mobilizar todo mundo, a parte de impostos, a parte de seguros fica dentro do BDI. Uma coisa que eu ensino para os nossos alunos no método Sim Gestor de Patrimônio é que todo orçamento que ele pega da obra, ele tem que olhar qual que é a margem de BDI ali, que compõe o lucro, os impostos e como que está sendo feito. Outra coisa é se ele está lá no Simples Nacional ou se ele está no presumido. Tudo isso faz diferença para o condomínio lá no final do ano, quando ele fecha a prestação de contas dele. Então, essa parte que você falou é muito importante. O orçamento de obra, questão de mobilização de canteiro, desmobilização de canteiro, às vezes custa 300 mil. Só essa parte. E aí é 300 de entrada e 200 de saída, porque você perde material, tem desgaste de ferramenta, desgaste de maquinário, e as pessoas não sabem fazer isso. Por quê? Porque isso é uma matéria nossa, interna da engenharia, e eu posso dizer para você que para cada 10 engenheiros, você vai ter 3, 4 especializados nisso. É pouca gente. O engenheiro orçamentista, ele tem outra tabela de trabalho. Você sabe qual é o meu sonho? Meu sonho seria sentar com um engenheiro, o engenheiro e o síndico, para a gente poder montar uma pólice de seguro, né? De seguro. Exatamente. Cara, seria o ápice da perfeição. Vamos fazer essa aula juntos, vamos fazer mais uma aula, a gente faz juntos aí, como faria isso. Deixa eu falar da cobertura ampla. Qual que por que eu defendo tanto a cobertura ampla? Porque na cobertura ampla você inclui ali, fora a cobertura de incêndio, se você tem, você chega ali num cálculo de 80 milhões para cobertura de incêndio, você vai ter 80 milhões para vendaval, 80 milhões para danos elétricos, 80 milhões para vazamento de tubulação, 80 milhões para desmoronamento. Tudo isso entra junto com a cobertura básica. É por isso que a cobertura... Tudo isso entra junto com a cobertura básica? Não. Tudo isso entra junto com a cobertura ampla. Entendeu? É óbvio que essa modalidade ela vai custar, ela vai ter um valor um pouco mais elevado do que a cobertura básica, gente. Porque você vai ter o mesmo valor da cobertura de incêndio para cobrir vários outros tipos. Entra também alagamento. É obrigatório ter o alagamento na cobertura ampla. Lembrando aí, Rio Grande do Sul, né? Teve agora. E qual que é o valor para alagamento? Loucura, né, no ano passado. 80 milhões. Olha que coisa. Então, assim...
é uma cobertura que vai te dar um respaldo maior para que você consiga reconstruir o seu patrimônio. Eu vou até falar um negócio, eles vão querer me matar, mas é assim, eu parto da premissa que seguro nunca quer pagar sinistro. Isso é fato. O propósito da empresa seguradora é não indenizar. Exatamente. Tudo que eles podem fazer para vetar a indenização de um sinistro, eles fazem. Tudo que eles podem dificultar. Aí vem o pulo do gato para o síndico. Ele está ambientado com a sua equipe de profissionais para poder ter as manutenções em dia, para poder ter as limpezas dos canos em dia, para a sua parte jurídica estar em dia. Por quê? Porque o seguro, ele realmente é lindo e maravilhoso na hora de você contratar. Entender essas especificidades da apólice é fantástico. Agora, se você não tem por trás uma manutenção que seja fidedigna, o seguro vai negar. Seu sinistro. Você já isso viu muito isso, Zé? Fato. Negar por falta de manutenção? Eu já. Tem com manutenção que eles estão negando, que a gente tem que judicializar para poder liberar. Mas é porque é o seguinte, olha só. Mas sim, vamos ser sinceros também, tá certo, né? Porque se você não faz só a parte... Porque assim, o que eu tenho experiência de seguro, eu falo que eu trabalhei mais de 15 anos. É porque o síndico acha que é só fazer o seguro, Thiago. Não, mas e o meu alerta não é nesse sentido. Ele tem que ter o seguro, mas ele tem que ter o respaldo. Certinho, é 24 horas te paga. Não tem erro. Porque não tem porquê. Eu duvido. Se tiver, depois que for aprovado, eu falo existe um prazo estipulado pela SUSEP, que são de 30 dias após a entrega de toda a documentação. Não vamos falar assim tão rápido, porque senão daqui a pouco os clientes estão aí me ligando. E haja cliente, mas aí tem 20 anos com seguro. Então, mas eu quero dizer o seguinte, se você está correto, não tem sentido. Eles pagam na hora. No sentido da hora que eu falo o seguinte, não tem como fugir. Agora, quer dar um jeitinho? Eu já fui fazer essa assembleia, o cara, não vou fazer a hora porque tem seguro. Eu falei, então tá bom, não faz. Vai lá, cai e quero pagar. Agora o cara não quer fazer a parte dele. Tu não faz, não segue o padrão. Tu quer fazer o quê? Tiago, mesmo com manutenção, tem um prédio nosso que sofreu um sinistro com a chuva forte e o seguro negou. Qual foi o motivo? Exatamente. O motivo que ele colocou na cabeça dele que foi o transbordamento. Só que não foi porque as manutenções estavam em dia. Não foi. Vai pra justiça. Então, é isso que a gente está tendo que fazer. Agora, me dizer que o seguro sempre paga se você tiver com todas as documentações. Cara, desculpa, eu lido, Thiago, cotidianamente com o que dá errado. A pior burrice não é uma regra. É negar indenização quando o condomínio está com as manutenções em dia. Pior burrice, porque perde. A chance de perder é grande. Eu falo para você. É claro, as manutenções vão eximir, vai fazer com que a seguradora pague? Não vai, mas vai diminuir muito as chances da seguradora negar. Mas muito, 90%. Diminui muito. Por isso que tem que ter, além de um bom corretor de seguro, uma equipe para poder te direcionar para fazer. Você, síndico, tem que ter noção, Thiago. Vou voltar a falar. Muito sinistro também é negado porque a origem dele está errada. O que eu estou falando? O cara entra pedindo uma tal cobertura e é outra cobertura. Isso é verdade. Então, sim, por isso que eu falo. Primeira coisa, cara, respeita aqui a doutora, respeita aqui o Diógenes, mas é o seguinte, segura com corretor. Por quê? Às vezes você vai para corretor dano elétrico e é alagamento. Tem que entender a origem. Eu sempre falo, olha só, Thiago, o que eu falo para pessoal de seguro, corretor? Como é que eu trato os meus clientes? Não, os meus. O que eu percebo. Eu morro de raiva quando o cliente entra em contato direto para a seguradora. Pronto. Falei. Eu também morro de raiva. Minha corretora, se você for minha corretora, eu vou ligar para você. Eu vou ligar para você. Aconteceu isso. O que você precisa? Porque ela que vai me fazer valer o trabalho dela, entendeu? Eu tenho sistema lá na corretora de seguros. Que você acha que quando você me relata um sinistro, eu vou ligar para a seguradora? Não vou. Eu faço o aviso de sinistro todo no sistema. Por que você tem que ligar para passar raiva?
Pois é. Fala pra mim. Ela já lança no sistema, já começa a rodar o prazo. Você sabe melhor do que ninguém, aquela que eu esqueci o nome agora, aquela que tem todas as exclusões das coberturas, a leitura dos pronto. Sabe o manual. Por quê? Porque se o síndico usar uma nomenclatura equivocada, ele perde o sinistro dele, entendeu? Tem que falar com o corretor. Mas o meu ponto, Thiago, não é esse. O meu ponto é que, por exemplo, a Lisiane, com todo respeito, ela conhece 50 milhões de empreendimentos, porque ela tem 20 anos no mercado. Mas, de repente, se ela for no meu, talvez o meu tenha uma peculiaridade que a olho nu ela não viu. Exato. Mas eu, como sou uma síndica preparada, eu vou virar para a Lisiane e vou falar: Lisiane, o meu prédio tem essa e essa peculiaridade. Com a sua expertise na área de corretagem, você consegue me ajudar para que eu não tenha um problema com sinistro desse? Me explica. Aí, por quê? Mas aí, é isso que eu tô falando, Thiago. Quer fazer essas perguntas. Eu tô falando mas que você precisa estar. Você precisa estar preparado. Mas é lógico, mas eu falo o seguinte: quem conhece é você, mas o profissional faz o quê? Vai extrair essas informações. O que a gente percebe só hoje? Que ele só extrai se você liga aqui pra você, vou fechar o seguro. O cara não tem coragem nem no seu empreendimento. Ele não tem coragem de conversar com você. É desse jeito que funciona. Quando eu falo pro corretor, vinha por quê? Começa a ter o quê? Um diálogo. Quem vendeu conhecer intimidade você. Com o empreendimento. Tem que vou ver falar, cara, esse até porque legal, é o seguinte, amigo, você que está sendo síndico, síndico, escuta o que eu vou te falar. Ninguém quer pagar. Especialista em condomínio. Escuta o que eu vou falar para esse pessoal em matéria de seguro e gestão de condomínio. Presta atenção. Ninguém quer pagar pela sua irresponsabilidade. Ninguém. Seguradora não quer pagar porque você errou, a manutenção está mal feita, ninguém vai pagar. Não vai pagar. Então, assim, você está no cargo, eu falo isso, falo inclusive no meu livro. Você está no cargo, a responsabilidade é 100%, não tem segunda chance, você tem que estar consciente. Quem sou eu aqui, o que eu tenho que saber, como que isso funciona, qual é a margem de erro, qual é a margem de acerto. É questão de consciência. Você só transforma essa mentalidade a partir do momento que você cria interesse para saber como as coisas acontecem de problema. Todo mundo aqui está falando, ela falando sobre a experiência dela. Ela lida diariamente, uma coisa que eu achei muito legal, lida diariamente com aquilo que dá errado, para defender o direito de um, para cobrar o direito do outro. O cara do seguro tem a experiência como acionar o seguro e fazer certo. Você precisa ter essa mentalidade. Você tem que, inclusive, pessoal, saber fazer a pergunta. Tive um problema assim com o seu corretor. Qual que é a cobertura? Como é que está no manual? Você tem que ter network, que a gente fala, é a expansão da consciência para o síndico. Porque espera-se dele administrar 360 graus de um condomínio. Vou contar um exemplo para vocês. É assim que funciona. Só relatar essa questão da cobertura aberta de uma forma errada. Um condomínio aqui, conhecido meu. Vendaval, quebrou os vidros. Os caras fizeram o quê? Abriu como vidro. Negou. Porque é o fato gerador da origem. Qual é o fato gerador? Foi o vendaval. Então eu tenho que entrar com o vendaval. Aí o cara chega, por que não dá certo? Outra coisa, bota na cabeça, ninguém vai ficar te explicando, não. Se você não mandar, se você não entender, lá é um sistema, você que faz, volta. Ninguém te fala por que voltou. Acabou. Você entendeu? O síndico pensa, o síndico acha que o vistoriador vai realocar e botar na cobertura correta. Vamos fazer um combinado aqui, senhor síndico? Vamos fazer um combinado aqui? Se você vier fechar seguro aqui comigo ou com qualquer outro corretor, não entre em contato direto com a seguradora, não. Se você quiser entrar, aí é uma opção sua. Mas converse com o seu corretor de seguro, relate para ele, deixa ele trabalhar. Deixa o corretor... Gente, pelo amor de Deus, deixa o corretor trabalhar. Deixa a gente... Porque você falando comigo ou com outro profissional que você achar melhor, eu vou filtrar as informações e vou fazer o aviso de sinistro dentro da cobertura correta, para minimizar as chances da seguradora negar de cara. Porque o que é levado em consideração é o fato gerador do sinistro. Olha aí, tá vendo aí? Isso mesmo. Aí você pega, igual ela tá falando aí, e deixa as suas manutenções tudo fora do padrão. Aí você tem seguro para quê? Novamente, ninguém vai pagar por uma responsabilidade sua. Para com esse negócio. Não tem dinheiro. O condomínio não tem dinheiro. Problema de dinheiro, problema de gestão. O perfil foi feito para ser suficiente.
Segundo, você deixou de fazer, não vai ter cobertura. Pode contratar a cobertura ampla, extra, super, mega plus. Ninguém vai pagar pela sua falta de responsabilidade. E no final das contas, está aqui a doutora do meu lado aqui, só para certificar na luz do direito. Vão cobrar do síndico. Por que fez, quando fez, se fez certo, se fez errado. E muitas vezes o síndico vai ter que indenizar o próprio condomínio. Sabe qual uma das Olha coberturas só. que as seguradoras mais negam indenização? Vazamento. Vazamento de tubulação, porque falta de manutenção. Os síndicos não entendem que tem que fazer manutenção na parte hidráulica. E tem que atestar, tem que ficar com os documentos que atestem. Não adianta mandar o Zezinho da esquina fazer lá um solavanco aí nos manda canos. só o pedreiro. E aí não tem uma comprovação Manda do documento. só o pedreiro. Gente, Vale para seguradora só o não pedreiro? vale. Não Olha, vale. Tem que ter um laudo técnico. O laudo técnico ele é assinatura assinado do responsável. pelo responsável. O responsável é o quê? É um engenheiro. Eu fiz. A gente teve um Isso aí, pode ser sinistro no arquiteto cliente nosso. Pode ser arquiteto E eu achei também, que a né? postura do síndico foi muito bacana. Dentro do empreendimento que ele administra, ele tem essa multidisciplinariedade. Ele tem engenheiro, ele tem um jurídico, ele tem um corretor de seguros que é atuante e ele teve um sinistro dentro do empreendimento dele. A primeira coisa que ele fez foi marcar uma reunião com a seguradora, o jurídico e o engenheiro. Ponto. Aconteceu esse sinistro. Vai desenvolver essa Como é mentalidade. que vocês Meu vão Deus. resolver? Aí o que o corretor virou e falou? Eu vou acionar, deixa comigo. Aí o engenheiro já deu o bizu do que aconteceu, Pega o do histórico. que tinha, pegou o histórico. Pronto. E eu já falei, se negar, a gente precisa deixar isso e isso e isso bem claro na requisição, para se for necessário judicializar, a prova já está o quê? Pré-constituída. Eles negaram, o primeiro pedido eles negaram. Aí a segunda reunião fui eu e a corretora de seguro, eles iam entrar com pedido de reconsideração da decisão. E aí eu falei com eles quais que eram os pontos sensíveis. E foi, mas quem fez foi o corretor. Mas foi o quê? Multidisciplinariedades. Em toda palestra que eu faço, Tiago, eu falo... Os síndicos, eles são os maestros. Eles têm que aprender a gerir. Ele botou todo mundo na mesa e falou, galera, resolva. Eu tô com um problema aqui, vocês são os profissionais. Vamos otimizar nossas chances. Escuta bem o que eu vou te falar. Então, vamos a origem, vamos lá, vamos começar. É porque entender Cara, tudo, isso foi tudo assim, é contribuição, gente. Porque assim, mas parte do princípio Esse é o começar meu sonho. certo. Não é? Começar do princípio E, ó, do quê? Do mentalidade. corretor, entendeu? É Corretor, mentalidade. Mentalidade. Então, por exemplo, Mentalidade. corretor chega, tudo, Isso. aí você chama equipe. Entendeu? Que é equipe? Tu sozinho você não faz nada, ué. Ninguém faz nada. Sabe E como os é que chama próprios isso na profissionais... Bíblia? Sabedoria. Pronto. E os próprios profissionais, Ó. tem muitos no mercado que eles não querem se dignar a sentar com o engenheiro. O advogado acha que ele é advogado, que ele é engenheiro, que ele é corretor. Pô, eu não sou, eu sou Ego, advogado. cara. Ego. Quando você eu tira tô o ego aqui do na minha negócio, posição de advogado. pior Como é que eu síndico, posso pô, acho que é contribuir tudo pro seu assim. trabalho? Gente, o que eu mais Sim, escuto Entendeu? nessa cobertura, você sabe o que é? O que eu mais escuto nessa cobertura de vazamento é: mas como é que eu vou saber que esse cano está com problema? Se você Deixa faz o eu pressão, acompanhamento. Gente, deixa, chama monte uma equipe multidisciplinar e deixa o povo trabalhar. Vá fazer as suas manutenções. O profissional qualificado, ele sabe qual é a aparelhagem. E ele assina por sabe isso, né? qual é, Ele assina o por que isso. que tem que ser feito ali, entendeu? Os canos, eles têm um tempo de vida útil Tem o deles. tempo, todo o sistema construtivo tem o Tem seu vida tempo útil. de manutenção. Exato. Inclusive, eu falo muito, eu ensino o pessoal, inclusive na aula de manutenções prediais, que é o seguinte: não justifica, que ela lembra aquele negócio da 8.245, do inquilino não participar das taxas de manutenção, tipo de uma fachada, porque vai refazer a fachada? Balela. Ali é uma forma de interpretação que, quando vai se reformar um prédio, que a comunidade escolhe, essa taxa extraordinária é do proprietário, não do inquilino. Mas na verdade é que todo o sistema de manutenção, que se fala manutenção, que é o 1348 Código Civil, ela deve ser suficiente. Ninguém colocou lá manutenção a desejar, mais barata, precária, fora do prazo. Não existe. Então a fachada é um sistema construtivo, Thiago. Você tem uma previsão de manutenção, revisão da fachada de 3 e 5 anos. Não está feito, está fora da manutenção. Não é taxa extra para o proprietário pagar. É uma previsão que, só porque ela não é anual, não quer dizer que ela não tem que estar na taxa ordinária do condomínio prevista para daqui a 3 anos. Isso é gestão.
Gestão não é esperar aparecer o problema para você resolver. É o contrário, é estar preparado caso os excêntricos aconteça um problema, você está preparado para resolver. Mas administrar é gerir de forma com que não tenha problema, justamente porque quem existe lá? O gestor. Não foi criado o síndico à toa, foi para que dê qualidade, continuidade, manutenção, mantenha. Não é reconstrução. Aí sim são casos excêntricos, entendeu? Você sabe o que deixa o síndico assim muito relaxado assim, com relação ao seguro? Porque hoje em dia as seguradoras todas no seguro de prédio estão solicitando vistoria, né? Sua grande maioria solicita vistoria de contratação. Aí o condomínio passa pela vistoria lá e o síndico, ufa, passou, agora eu estou tranquilo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vistoria de seguro é para detectar problemas, aqueles que são visíveis a olho nu. O profissional, o vistoriador da seguradora, ele não vai com aparelhinhos ali para identificar se o seu encanamento está com problema, se a sua parte elétrica está dando curto. Não. São problemas visíveis a olho nu. Quando detectado, a seguradora vai falar, olha, o seu condomínio está com problema em determinado ponto. Aí vai ser falado. Mas existem problemas que não são visíveis a olho nu e você consegue se prevenir, se precaver fazendo as manutenções que eu falo para vocês. São anuais. Todo ano você tem que investir nisso? Todo ano você tem que investir nas manutenções elétricas, hidráulicas, estruturais. Eu lembrei, eu investi. Vamos falar dos apoiadores, eu não pago nem a manutenção, não pago nada. Nem o meu amigo ali, ó, tá ali na mesa ali, ó, Silas. Vamos lá, mandar um abraço, pessoal. A Juliana Combate Extintores, cara, a Juliana é muito magnífica, pessoa maravilhosa. Faz um trabalho muito legal, segue @Combate Extintor. Qual o próximo, meu amigo? Silas! DSC Condominial, inclusive tem um programa gravado aí com o André, com o Daniel, um papo maravilhoso falando sobre garantidora. Tá no nosso YouTube aí, fica à vontade. Tiramos todas as dúvidas falando da DSC. 30 anos, ó! 30 anos, cara, ajudando o síndico, ter noites mais tranquilas de sono. DSC Condominial, essa é fera. Qual o próximo, meu jovem? Vamos lá, ó. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Inclusive, estamos retornando com a nossa playlist de síndico para síndico, apoio total do Cicobi DF1000. Toda semana, 2, 3 bate-papo com os síndicos aí, porque é isso, a gente aprende um com os outros. Então, segue a gente aí. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Qual o próximo, meu amigo? Silas? Aí, Facilite, cadê você, Gabriela? Minha amiga Gabriela maravilhosa da Facilite, é o braço direito do síndico. Ó, a doutora falou aqui, equipe. Você quer ficar tranquilo? Monta uma equipe, delega ali, só coordena, cara. Você não precisa ser especialista. Exatamente. Especialista é que vai assinar um laudo, é o advogado que vai assinar lá a peça e o corretor que vai falar, o caminho é isso aqui, cara. Então, contrata a Facilite para ajudar bastante. Amiga Gabriela, qual o próximo? Só 20 anos de administração de condomínio. Muito mais. Vai lá, Jorge. Jorge vai falar da empresa dele. Fica à vontade. PSB Engenharia Condomínio, tudo que você precisa no seu condomínio. Desculpa, eu estou aqui, eu não sou a empresa em si, né? A gente tem uma equipe especializada em cada área, tem engenheiros de diversas formações. O que eu faço é ter essa consciência de unir profissionais melhores do que eu no atendimento do síndico. Então, você que está precisando de consultorias de engenharia, assistência técnica mensal, fiscalização de obras e treinamento, eu sou orgulhosamente o autor do Método Síndico Gestor de Patrimônio. Tem aqui 2 colaboradoras, são especialistas, é desse nível para cima os profissionais, pessoal. Aqui a gente está na média, exato, pessoas com a Gabriela com 20 anos, né? De administração de condomínios e contabilidade, dá uma aula fantástica. A Lisiane fez uma aula pra gente hoje de 1h30 só detalhando o seguro, com vídeos, com exemplos, etc. Doutora Priscila tem 2 aulas lá de direito condominial e ela deu uma aula como sendo síndica na forma de administrar fantástica. Então, coloca aí, método sgp.com.br, clica lá que é show pra você. Tudo que você viu batendo cabeça aqui, o síndico dela fez aqui, você viu, né? Juntou o conselho, bota para resolver, traz o relatório para mim e o síndico fica sossegado.
E a sua edificação também. Deixa eu até parabenizar esse síndico. O Marco, olha, você o Marco é sensacional. E, inclusive, pessoal, tem ele tá sempre nas palestras, né? Tem um bate-papo que eu tive com a doutora lá na posição de síndico, foi um papo maravilhoso. Segue, já foram quase 90 papos com o síndico do Brasil todo, cara. Muito bacana esse quadro de síndico pra síndico. Vamos seguir o nosso programa aqui, ó. Quem tá no YouTube, pô, nos ajuda aí, pô. Se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Luciano, estamos caminhando aí para os momentos finais do nosso bate-papo. Eu queria que você falasse da cobertura RC Síndico e RC Condomínio. Porque eu tive uma situação que eu te procurei, né? Que me deu um estalo. Eu falei, cara, acho que eu posso usar isso aqui. Por que eu percebi? Que as pessoas não sabem como utilizar essas coberturas. Que esse foi o problema, Thiago. Porque era um processo do qual não foi eu que iniciei no condomínio, o condomínio foi condenado, né? E eu falei, tem um RC Síndico, é para isso, o RC Condomínio, né? Só que você falou, não, Thiago, tem que ser informado seguro no começo do processo. Exato. Explica como é que funciona isso aí, que talvez tem muito síndico que nem tá sabendo utilizar e nem sabe, igual eu falei, a forma de utilizar isso, né? O momento, né? O momento correto. O momento correto de você estar utilizando essa cobertura. Primeiro, o que é o RC? RC, tá? Toda vez que você vê em qualquer cobertura de seguro, a nomenclatura RC ou responsabilidade civil vai estar cobrindo prejuízos causados a terceiros. No caso do condomínio de condomínios, os condôminos, eles são vistos como terceiros, os visitantes são vistos como terceiros, pessoas que estão passando na rua e que sofrem algum incidente, né? Às vezes o condomínio está em obras e tal, acontece algum incidente, eles são terceiros. Nesse caso aí, seria utilizado a cobertura de responsabilidade civil obra, né? Que não está dentro da apólice de seguro de condomínio. Mas o RC de condomínio, o RC de síndico, serve para quê? Para indenizar, no caso aí, as pessoas que foram prejudicadas por alguma situação que ocorreu dentro de um condomínio, né? Às vezes você está ali visitando um condomínio e você está passando ali no hall de entrada e está sendo lavado ali e o síndico não coloca aquelas plaquinhas ali de piso molhado, você vai, cai, quebra um osso, alguma coisa assim, necessita de alguma cobertura médica. Às vezes o cara ele vai processa o condomínio, caso o condomínio seja condenado a pagar a indenização, essas coberturas servem para cobrir esse tipo de situação, né? E qualquer tipo de situação que o condomínio vier a ser polo passivo, né? Exato, assim. Na justiça. E qual que é o momento certo de você estar acionando o seguro? No momento que você recebe a notificação. A citação. Isso. No momento que você recebeu a notificação, você comunica à seguradora. Por quê? Porque você vai dar a chance da seguradora negociar com esse terceiro. Muitas vezes essa ação não vai nem para a justiça, eles fazem um acordo extrajudicial ali antes de ter uma sentença judicial. Exatamente. Mas, assim, muitos síndicos, eles esperam sair a sentença. E aí, às vezes, você não consegue acionar porque a apólice aonde gerou aquele sinistro, ela já está vencida. Então, você não consegue abrir um sinistro com a apólice vencida. Você não consegue. Mesmo que você já tenha renovado essa apólice, esse sinistro especificamente em que você foi condenado, ele se iniciou numa apólice que não está mais vigente. Você pode, inclusive, ter renovado com a mesma seguradora. Você não consegue porque a apólice em si ela não está mais vigente, ela já está vencida. Então, existe um prazo para você fazer a comunicação. E qual é o prazo? O período de vigência da apólice.
Bom, mas doutor, quer uma pergunta? Fica à vontade aí. Essa questão de seguro, ela sempre tem várias coisas, né? Mas eu acho muito importante ter esse nível de conscientização que a gente conseguiu desenvolver nesse programa hoje. Acabou que ele ficou mais por conta da questão do seguro, mas eu acho que é de extrema valia. Por quê? Porque 90% dos síndicos, eles não têm o conhecimento desses detalhes. E eles também não entendem como eles têm que utilizar os profissionais que eles têm. Então, eles têm que se capacitar, eles têm que se capacitar. Eles têm que se cercar de bons profissionais no mercado, eles têm que se cercar disso, mas ele também tem que saber fazer a gestão desses profissionais. E quando você vem com esse nível de detalhe, que às vezes passa despercebido, às vezes o cara ele não tem uma assessoria jurídica para dar o bizu que ela deu sobre essa questão da apólice de seguro. E você mais ousada, existem diversos advogados que nem sabem disso. Que é um detalhe tão específico das corretoras que aqueles que não têm essa prática do cotidiano condominial podem deixar isso passar desapercebido. Entende? Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo lá no escritório. Chegou um processo, chegou uma citação, já comunica para o síndico e fala: favor remeter o documento também à sua seguradora para a ciência da tramitação do processo promovido por X em desfavor do condomínio. Isso é protocolo padrão lá dentro do escritório. Se o síndico vai fazer ou não, aí o que ele vai fazer com a informação que ele recebeu já não cabe mais ao escritório, entendeu? Mas eu acho que isso é muito importante. Isso que a gente faz constantemente, qualificar o síndico para ele em qualquer cenário, com qualquer tipo de profissional, ele extrair o melhor possível daquele profissional que está do lado dele. Porque não adianta o cara ter uma Ferrari da engenharia se o cara não sabe dirigir ela. Doutora, tem que ter a consciência. Olha, eu digo muito assim, a gente sempre fala aqui sobre o síndico, queria muito que você entendesse. O síndico, ele é uma liderança. Não tem jeito. Não tem como ser mais ou menos em determinadas áreas. Hoje, a gente sabe lá no Código Civil como é que fala? Qualquer um pode ser síndico. A pergunta que eu faço para você: você colocaria o seu patrimônio para ser administrado por qualquer um? Pessoa. Não tem Será jeito. que todos você são capacitados não faz isso? Não funciona assim. O síndico tem que saber tocar equipe, coordenar eventos, margem de risco, percepção de realidade. Por isso que essa formação que a gente fez ela é tão bacana, porque ela desenvolve essa mentalidade, essa conscientização, entende? Esse é o grande negócio. E aí você consegue aprender com o Thiago, consegue aprender comigo, consegue aprender com a doutora, e todos nós aprendemos com eles também, né? E assim, quero deixar um parabéns para a doutora. Que bacana, né? Porque assim, o que eu percebo, que eu acho que é o maior sofrimento que a gente tem hoje no síndico é cobrar excelência. Eu acho que a excelência tinha que estar na origem da coisa. Entrega o melhor que você possa. Depois a pessoa vai saber ou não. O que eu percebo hoje? Tudo você vai fazer com o condomínio, cara. Tudo. É estressante porque a pessoa não entrega a excelência. Eu falo direto em obra, ou advogado que for, para todo mundo, né? Até quando o seguro eu falo, o problema de vocês é que vocês vão embora e já ficar. Quem vai ficar levando a pancada nas costas é a gente. Então, assim, vai cansando a gente, porque vocês têm que contratar o cara para furar um parafuso, tem que ficar lá olhando o cara furar um parafuso. Eu lembro que, vou nem falar, porque muitos anos atrás, eu lembro que eu tinha um professor de marketing que falava assim: cara, o problema do nosso país é isso. Qualidade não pode ser diferencial. Qualidade está embutida no produto. Se fazer o melhor, porque você quer entregar o melhor, você entendeu? Então, assim, eu acho que falta isso. Quem empresta serviço para condomínio, bota a mão na consciência. Tá na hora de vocês entregar a excelência. Não dá pra gente ficar também. Isso é a parte mais cansativa, é isso. Igual lá, o menino foi super inteligente, porque ele confia na equipe. Pronto. Se você não confia, você fica: caralho, isso aqui é verdade? Porque se o cara fizer uma cagada, quem vai pagar? Não vai ser o corretor, não vai ser o engenheiro, não vai ser o advogado. Então vamos falar assim: o cara esqueceu o prazo lá. Thiago, 90% dos problemas a gente consegue responder, consegue resolver antes dele acontecer. Eu sempre falo, gente, é 2 passos à frente. É 2 passos à frente. Isso aí. Se eu for síndico, se eu for condômino, e você for fazer uma obra no condomínio, e você esquecer de falar: gente, hoje vai ter uma interrupção do fornecimento de gás. Se seu encarregado esquecer de fazer isso, vai sobrar pro encarregado? Não vai. Vai sobrar pro engenheiro que autorizou a obra? Não vai. Vai sobrar pro advogado? Não, quem vai tomar ataque é o síndico. É a gente que toma ataque. Fresquinha. Vou contar uma fresquinha pra vocês aqui. Uma fresquinha. Eu fico indignada vou contar uma fresquinha de hoje. Olha só, tô lá. Uma fresquinha, vamos lá. Fresquinha, tô lá em casa. Em casa não, estava na minha terapia, mandou um abraço pra minha terapeuta, minha amiga Kelly.
né? Muito maravilhosa, Kelly Rodrigues. Aí, beleza, tô lá na terapia, vi a mensagem, né? Lógico, depois que terminou, né? Que eu desliguei o telefone, depois eu vi a pessoa reclamando que o condomínio estava sujo. E perguntou se o cara foi trabalhar ontem. Beleza. Falei, uai, lógico que foi, que eu estava aí, eu fiquei de 10 da manhã até 5 da tarde. Ele tava aí. Só que ela esqueceu um detalhe. O cara trabalha até meio-dia. E o condomínio tá em obra. Eu falei, como é que o condomínio vai ficar limpo? Se o cara vai embora até meio-dia. Aí ou você contrata, ou você... Aí sabe o que você faz, Thiago? Aí você se adianta. Thiago, você se adianta. Na obra, lá, sabe aquela assembleia que você aprovou a obra? Sabe aquela assembleia que você aprovou a obra? Cara, você vai dizer que a sua obra vai ter um horário diferenciado da sua limpeza. Eu quero falar pra vocês. Que a pessoa não pensa em falar. Não. Porque essa pessoa que falou isso foi a pessoa que sugeriu a parada. Então, tipo assim, gente, como é que eu falei assim, gente, tem que ter paciência. Porque se o cara vai embora meio-dia, o pessoal tá descendo, são 3 andares. Então o cara vai descer com a cerâmica, vai fazer massa, como é que vai ficar limpo? Não então, vai. assim, é uma questão só de você pensar o que você vai cobrar. Thiago, porque isso é uma coisa. Peraí, cara, é uma coisa que não tem sentido. Mas você sabe que isso acontece. Você sabe que isso acontece. A gente que é síndico sabe. Eu posso falar que eu sou síndica também. Por exemplo, quando eu vou aprovar obra de fachada, eu já viro lá na minha AGO, que aprovou a obra, eu já falo das telas de proteção. Por quê? Tela de proteção sempre dá problema na hora de você fazer a obra. E coloca. Aí o que acontece? 90% dos síndicos... podre, né? É muitos anos. Mas a questão não é essa, Thiago. 90% dos síndicos, quando ele aprova a taxa extra e o início da obra, ele não fala do detalhe da execução de obra. Aí ele foi lá, passou pela assembleia e não falou nada pro engenheiro dele para falar sobre as questões de exceção. Ó, vai tirar sua tela, a gente não vai colocar, você vai ter que se resguardar por conta de gato, menino, não sei o quê. Aí eles não falam nada, eles só aprovam a obra. Aí arranca, vira o caos. Aí a gente tem que chamar uma assembleia para poder consertar, emendar o soneto, entendeu? Só que tem como você estar 2 passos à frente. Tem, se tiver uma especialização é diferente. Você vai lá na sua obra de fachada, dá um bizu, anota aí que esse é para ficar na mente. Vai fazer sua obra de fachada, contempla essa questão das telas de proteção. Se vai remover, se não vai remover, de quem é a responsabilidade, como é que a pessoa, qual o custo, como é que a pessoa vai se portar dentro da sua unidade com o seu gato, com o seu menino, com o seu cachorro, com o que quer que seja. Você tá o quê? 2 passos à frente. Na hora que você mandou lá, que o cara passou e que tirou a tela de proteção, que ele vai vir gritar com você, você vai falar assim, deixa eu encaminhar a ata da última assembleia, que lá tá toda a descrição do que ficou vinculado à massa condominial. O pior é que a maioria dos que reclamam... Estamos na reta final. Mas você, como síndico, mata. O tempo tá corrido aqui, ó. Gente, seguinte, então, ficou muita coisa no próximo programa, hein, pra nós ir. Já fica o convite aberto para a Elisiane voltar mais vezes. Inclusive, tem a playlist aí, ó. Seguro Condominial, tem vários programas que eu fiz com a Elisiane. Às vezes você não vai nem reconhecer ela, porque ela está em outra fase da vida. Hoje já tá... top. Quiser ficar à vontade com suas contas finais aí, minha amiga. Eu só quero agradecer aí o Thiago pelo convite. Adorei, né? Tá aqui batendo esse bate-papo. Não tem problema, né? Aqui é do povão. Relaxa. Nada mais tendo normal. Esse bate-papo aí com vocês e espero voltar mais vezes. Inclusive, quero mandar um abraço pro seu pai, Lázaro, né? Lázaro. Seu Lázaro, um cara muito bacana. Me acolheu ali naquela época. Subsíndico agora. Muito bacana. Subsíndico. Seu Lázaro. E mandar também um abraço pro pessoal do Rota Clube Taguatinho, também que eu conheci o pessoal através do seu Lázaro. É um lugar maravilhoso também. Recomendo quem é empresário conhecer, que é muito bacana. Doutora, fica à vontade, suas contas finais. Só agradecer, acho que hoje o debate foi muito bom, entendeu? Bom. É um tema que está sempre em alerta. Os síndicos têm que ter cuidado. As AGOs que o Diógenes fala aí para todo lado, que está chegando perto, porque março é um mês de mais assembleias. A gente tem um vencimento dos seguros que acontece ali na sequência. Geralmente as AGOs são em março e os seguros são em abril. Geralmente, não sei se para você é assim, mas nos meus clientes é desse jeito. Então, um tema extremamente pertinente para a fase que a gente vai viver aqui para frente. Então, queria agradecer o convite. Posso dar só uma dica? Só uma diquinha? Não, pode não, infelizmente. Jorge, 30 segundos para terminar isso. Deixa eu falar para você. Tela de proteção no seu condomínio é acessório. Só para você entender. Tá bom? Não é normatizado, é acessório. Tem norma que normatiza a forma de instalação. Mas todos os riscos são por sua conta. E quando o condomínio precisar retirar da área da fachada, ele vai retirar, porque a área da fachada é de administração do condomínio, não é sua. Então tenha paciência e tente entender que vai dar certo.
@condominial engenharia. Muito obrigado, vocês são maravilhosos. Equipe aqui, meu amigo, não tem nem o que falar, né? 10 anos, 20 anos, 10 anos, é só pancada. Então deixa o seu like aí, eu sei que você gostou. Beleza, galera? Isso aí, amigão síndico, amiga síndica, toda a Rede SPTV, muito obrigado pela nossa audiência. Até o nosso próximo encontro, segunda-feira, às 9 horas. Valeu, um abraço. Fui! Valeu, síndico! Valeu, síndica!